Como preencher o GCAP e calcular o imposto de renda sobre o ganho de capital. Se você alienou um bem, obteve lucro e não sabe como proceder com o cálculo do imposto de renda, este vídeo é para você. Neste vídeo, eu vou ensinar o passo a passo, desde como baixar o programa e também todos os campinhos a serem preenchidos dentro desta declaração. Sejam bem-vindos a este canal. Eu sou Carla Daniela, contadora e tributarista. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva nesse canal, curte, ative aí as notificações para que você seja avisado quando tiver vídeo novo por aqui. E também compartilha para ajudar este canal a crescer. Mas para quem é este vídeo? Este vídeo é para quem está aí fazendo operações de compra e venda de imóveis e está obtendo lucro, com a finalidade de lucrar com isso. Compra um imóvel barato, vende um imóvel um pouco mais caro e obtém esse ganho aí que é chamado ganho de capital. Porém, a receita que é a fatia da parte dela. Você tem esse lucro, mas tem que pagar o imposto de renda sobre essa renda que você está tendo sobre esse ganho. E também é para aqueles profissionais que queiram se especializar neste ramo e auxiliar esses empreendedores que compram e vendem e ganham dinheiro com isso. Orientá-los e também calcular, executar o GCAP, o preenchimento do GCAP e também o imposto de renda a pagar para este futuro cliente. Então é uma oportunidade aí para profissionais da área que queiram atuar com isso, se especializar e ofertar esse serviço para esses profissionais que estão atuando na compra e venda de bens imóveis. Ou também para orientar colegas, familiares que estão querendo trocar de casa, apartamento, carro e vai obter um lucro vendendo o antigo e obtendo o imóvel novo, precisa sim calcular o imposto de renda para evitar qualquer tipo de problema com a Receita Federal. Cair numa malha fina ou vir aí uma notificação e você ter que pagar imposto de renda atrasado com multa e juro. Então, às vezes, não compensa ficar sem cumprir com essas obrigações e agir corretamente no momento do vencimento, não deixar vencer, para que não tenha aí vários tipos de transtornos com a Receita Federal. E esse vídeo não é para aqueles que vão vender algum bem imóvel com prejuízo. Se eu comprei por 100 e estou vendendo por 50, não há o que se falar em ganho de capital, porque está vendendo com prejuízo. Porém, o preenchimento do GCAP é importante porque eu vou usar essas informações para importar para a minha declaração de imposto de renda do ajuste anual, quando eu for fazer no ano seguinte, no ano subsequente, a operação aí dessa compra e venda, negociação nesse período do ano calendário. E também não é para aqueles que estão isentos em casos em que a própria Receita Federal permite algumas situações de isenção do imposto. Então, não é para essas pessoas, para que estão isentos e também aqueles que vendem com prejuízo não rendimento. Pessoal, a Receita está de olho. Como está havendo muita negociação assim de operação de compra e venda de imóveis, eu estava de férias aí esse mês de janeiro e eu estava numa cidade litorânea, onde está havendo muito esse tipo de operação, compra e venda de imóveis com muita frequência. Muitos estão fazendo isso justamente para poder ter uma rentabilidade. Compra um imóvel mais barato e revende logo em seguida por um valor maior, ganhando esse rendimento. Mas será que todos estão procedendo conforme a Receita Federal instrui e orienta que tem que ser feito? Através do preenchimento do GCAP, pagando o imposto de renda sobre esse rendimento? Não. Infelizmente, muitos brasileiros acabam fazendo esse tipo de operação. Às vezes até uma, que duas. Tem gente que faz com mais frequência. Os que fazem com mais frequência já, muito provavelmente,
já estão tomando essas precauções ou até já constituem uma empresa, um CNPJ com fins próprios nessa questão aí de compra e venda de imóveis, com essa finalidade, com essa atividade. Então, nesses casos, eles já são muito bem orientados. Porém, eu tenho percebido, sim, muitos têm entrado no embalo, compram um imóvel, vê uma oportunidade, revende, ganha um rendimento, faz um dinheirinho, compra um outro imóvel ali mais em conta, revende, vai pegando mais um dinheirinho, vai gostando da brincadeira e vai fazendo isso. Porém, acaba esquecendo de fazer o cálculo e agindo corretamente com o preenchimento do GCAP. E a Receita Federal pode ser não amanhã ou no próximo ano, mas ela tem 5 anos para te investigar, para te cobrar. Então, quando está vencendo, geralmente é isso, quando está quase prescrevendo, está aí no 4º ano, no final do 4º ano, ela faz uma busca, identifica, isso pode ocorrer antes, mas para ela não perder, quando está quase prescrevendo, ela envia uma notificação para o contribuinte. Eu vi que você teve operações de compra e venda nos anos tal, houve essas situações, esclareça para mim. Me comprove que você pagou o imposto de renda. Você tem aí 30 dias para aparecer aqui com os comprovantes para mim te isentar de qualquer multa, de qualquer penalidade. Aí você vai ter esses 30 dias para poder se regularizar. Vai ter que contratar um advogado, um contador, para arrumar isso tudo. E pagar. Se você não pagou, infelizmente não tem muito o que fazer. No máximo, o contador vai organizar todos os prazos certinho, vai ter que fazer tudo atrasado, GCAP, vai ter que fazer retificações na declaração de imposto de renda, e tudo isso é cobrado honorário. Fora o imposto com a multa e juro que você vai ter que colher. Então, o lucro que você teve lá quando você teve a negociação e vendeu e não pagou imposto de renda, foi pro ralo, porque a Receita cobrou e você vai ter que pagar com multa e juro em atraso, fora todos os transtornos que você vai ter para regularizar com a Receita Federal. Então, é muito importante, já no momento da negociação, você contar com o auxílio de um contador, de um advogado, para operacionalizar essa questão aí, pelo menos do imposto de renda, do cálculo, do preenchimento do GCAP. Muitas vezes é mais barato do que deixar de fazer isso, de contar com a sua ajuda a fazer de qualquer jeito e ser daqui a um tempo penalizado com a Receita Federal e onerado financeiramente com isso. Temos algumas objeções aí. Tem alguns contribuintes que fazem, mas eu faço só 1, 2 vezes no ano e o valor nem é tão grande assim, a Receita nem vai perceber, eu não vou fazer isso. E eu já fiz umas 2 vezes ano passado, e ela nem veio me procurar, nem me mandou notificação, então ela nem viu, passou. E eu vou fazer mais essa vez aqui e tá tudo bem. É nessas horas aí que você acha que tá tudo bem e que você às vezes é surpreendido aí com a notificação da Receita Federal. Outra objeção é o contribuinte aquele assim, eu sei que tem que pagar, então eu já faço ali o valor e já pago e pronto. E nem verifica as possibilidades de isenção. Então ali ele também pode estar perdendo dinheiro, porque ele, na contratação de um profissional que entende mais do assunto, ele pode verificar se essa sua situação pode estar dentro de uma isenção do imposto, de não ter a necessidade de fazer o pagamento. Então, por isso que é importante essa objeção de ter que pagar o imposto só por pagar ali, vou pagar, não quero ter problema com a Receita Federal, já calculo na minha margem do lucro esse 15% do imposto de renda e já faço o pagamento. Essa é uma outra objeção, porque você pode ter uma isenção do imposto e tá fazendo assim para resolver logo a situação.
tá? Então, procure um profissional capacitado para que te auxilie e, às vezes, você pode estar se livrando aí do imposto de renda desse ganho de capital. Outros acham muito difícil, muito complexo, ter que baixar um programa, informar lá, fazer um DARF, pagar o imposto. Eu vou deixar só para fazer o ano que vem quando eu fazer minha declaração de imposto de renda. E não, o ganho de capital tem que ser pago logo no mês subsequente à operação em que você teve o rendimento. Então, se fechou um negócio no mês de janeiro, o vencimento do imposto de ganho de capital já é no mês subsequente, no mês de fevereiro. Você vendeu em janeiro, o vencimento é em fevereiro. Não é para fazer somente na declaração, não confundo, na declaração do imposto de renda. Na declaração do imposto de renda vai essas informações, mas vai somente as informações, porque você já pagou o tributo na época certa. Não confunda o GCAP, o Imposto de Renda sobre Ganho de Capital, com a declaração do Imposto de Renda anual. Sabendo de tudo isso, é o melhor dos mundos você entender, contar com o auxílio de um profissional e fazer corretamente, porque aí sim você vai fazer de fato um bom negócio. O bom negócio é quando ele vai tudo no caminho correto, quando ele se paga corretamente e que você efetivou, finalizou, você fica tranquilo, com a consciência tranquila, sem medo de notificações, de penalizações, nem nada. É um bom negócio quando isso acontece. Eu vou contar uma história fictícia para vocês, mas que acontece muito. Mas às vezes na história a gente acaba entendendo melhor do assunto. A história do seu Jaime, que morava numa região muito pequena e ele tinha um comércio. Então ele era muito conhecido pelos moradores daquela região. E esse comércio então ia muitas pessoas, ele fazia muita amizade e conversava com todo mundo todo dia. Nessas conversas, ele ficava sabendo de oportunidades de negócio. Pessoas que queriam vender um terreno, outro que queria vender uma casa, outro que queria vender um apartamento. Na conversa ali, entrava um acordo e acabava adquirindo este imóvel. Às vezes com um preço bem bacana, conforme eles se acertavam ali. E o que ele fazia? Logo que aparecia um novo negócio para ele revender, ele vendia. Como ele estava ali sempre conversando com um, com o outro, ele acabava fazendo muito esse tipo de negócio. E ele mesmo resolvia com o vendedor que estava vendendo para ele e depois com o comprador que estava comprando dele. Iam no cartório, faziam os registros, faziam toda a documentação e já se resolvia. Trazia a documentação para um lado, o dinheiro para o outro e assim ia. E ele várias vezes fazia isso. E não calculava e não apurava o imposto de renda. Programinha de FAP? Nem sabia o que era. Então, o que aconteceu? O que vocês acham que aconteceu dali o tempo? A Receita Federal mandou sim uma notificação. Senhor Jaime, tarará. Percebemos que houve algumas operações de compra e venda e ganho de capital e não identificamos o recolhimento do imposto de renda sobre esse ganho de capital. O senhor tem 30 dias para verificar e nos comprovar através de documentação e comprovante de guia de pagamento que você cumpriu com todas essas obrigatoriedades. O seu Jaime ficou desesperado, porque ele não entendia o que estava acontecendo. Aonde que ele foi? Atrás do contador dele, dizendo, eu recebi essa cartinha aqui da Receita Federal, eles estão me cobrando, me deram um prazo de 30 dias, o que eu faço? O que eu tenho que fazer? O contador vai cobrar os honorários, vai entender o que ele estava fazendo nas operações, vai pedir toda a documentação, vai ter que fazer todos os GCAP de cada ano que ele fez e que houveram operações de venda de bens com lucro, vai ter que retificar as declarações de imposto de renda dele e para todo esse trabalho ele vai cobrar honorário. O Jaime não fez o que tinha que ter feito no momento da operação. Então, além dele fazer todo esse trabalho e cobrar os honorários, vai gerar as guias
do imposto que ele deveria ter recolhido na época, mas com multa e juro agora. Ou seja, somando todas essas despesas, todos esses valores de multa, juro, honorários contábeis, o lucro que o seu Jaime tinha tido na operação, às vezes, não deu lucro, deu prejuízo, se contar todas essas despesas agora. E se ele tivesse feito já com a ajuda deste contador desde o início, ele estaria tranquilo, não teria tido todo esse susto, toda esse transtorno para regularizar e toda essa despesa financeira que ele teve que gastar para poder regularizar a situação com a Receita Federal. E é muito simples de resolver, é muito fácil você baixar o programa, você mesmo pode fazer isso sem precisar ter gastos com um contador ou com um advogado. Você mesmo pode executar o passo a passo e eu vou ensinar aqui como que faz isso. Mas se você se sente inseguro e não tem tempo para isso, quer gastar seu tempo aí fazendo mais negócios que dá mais dinheiro do que ficar perdendo tempo fazendo isso, destine esse serviço para um profissional capacitado que ele vai fazer isso para você de uma forma, de uma qualidade, de uma forma segura, que você não vai se incomodar e você vai gastar seu tempo aí fazendo seus negócios para ganhar mais dinheiro. E agora vamos direto ao ponto, vamos lá abrir o programa, vamos ver como que baixa primeiro e depois vamos preencher lá dentro do programa, passo a passo, como que faz para que você saiba como fazer. Vamos compartilhar aqui, ó. Então, aqui está o site da Receita Federal e aonde que baixa o programa. Baixar programa GCAP. Então, vem direto nesse link aqui e baixa o programa. O programa está aqui. Não vai aparecer ou aqui, só vai aparecer minha tela, mas vamos lá então. Eu já comecei a preencher aqui vou fazer os dados fictícios, tá? Então, eu coloquei os dados fictícios, a residência do país, que é aqui no Brasil. E eu baixei o programa 2023, porque eu tô em 2023. Porém, se é o caso que ocorreram as vendas, a negociação em 2022, em 2021, em 2020, em 2019, tem que baixar o programa específico daquele ano em que ocorreu a operação de ganho de capital, a alienação do bem onde você obteve o lucro. Então, é por ano, ok? Então, digamos que eu estou vendendo este ano. Então, eu baixei o programa de 2023, eu vou preencher os dados da identificação e vou simular uma venda de um imóvel residencial, tá? Eu vou colocar um novo aqui, eu vou especificar que é venda. Outra situação pode ser venda, pode ser permuta, pode ser transferência, pode ser doação, gente. Qualquer tipo de especificação dessas operações que houver ganho de capital, ou seja, eu tinha por um valor e vendi por um valor maior, ou doei por um valor maior, transferi por um valor maior, vai haver o ganho de capital. Nesse caso foi venda. Então eu vou colocar um endereço aqui, vou preenchendo aqui para ser mais rápido, tem que preencher todos os campinhos corretos com o endereço, tá, pessoal? Então, vou colocar aqui qualquer cidade para ser mais rápido. Ok. A identificação já preenchi, falei que é venda, coloquei o endereço. E vou colocar aqui, quando foi que eu adquiri este imóvel que eu tô vendendo? Digamos que eu adquiri este imóvel em 30/4/2019, tá? 30/4/2019. Puxa, 2019. Aí vem uma primeira pergunta. Houve no imóvel alienado edificação, ampliação, reforma? Trata-se de imóvel adquirido em partes e em datas diferentes? Aqui é para você dizer se houve reformas, ampliação, porque esse valor pode ser dedutível do ganho de capital. Porém, é um detalhe muito importante, se você marcar que sim, dizer que houve reforma, ele vai sim deduzir do valor, porém você tem que ter todas as notas de gastos aí com nota fiscal, recibo de mão de obra,
todas as notas fiscais que comprovem essa reforma. Eu vou colocar aqui que não. Então, quanto que eu paguei quando eu adquiri este imóvel? Vamos falar que eu paguei R$200 mil. Ok? Então, eu comprei um imóvel em 30 de 4 de 2019, não fiz reforma e paguei R$200 mil na época. Qual que é o adquirente? Então, eu vou ter que colocar os dados do adquirente aqui. Vou também colocar um CPF fictício. Os dados também. Plano de tal. Tá? Coloquei o CPF e o nome do adquirente, para quem eu estou vendendo. Aqui na operação é venda. A alienação foi a prazo ou a prestação? Essa informação, todas essas perguntas que virem agora é importante para definir aí o cálculo do imposto de renda. O programa vai calcular para você, entende? Então eu vou preenchendo tudo corretamente conforme vai me pedindo, conforme é a operação. E no final ele que vai me dizer se eu tenho que pagar o imposto quanto ou se eu não tenho que pagar o imposto, ok? A alienação foi a prazo? Eu vou dizer que não foi a prazo, que foi à vista, já recebi o dinheiro. E aqui ele pede a data da venda, a data da alienação, porque essa data é determinante também para calcular o vencimento do imposto. Então eu vou falar que eu estou vendendo hoje, 15 de 1 de 2023. 15 de 1 de 2023. O valor que eu estou vendendo, 450 mil. Teve custo de corretagem? Eu tive que pagar corretor? Vamos dizer que eu paguei 10 mil de comissão. Já houve alienação parcial desse bem? Não. Estou vendendo ele agora pelo valor completo. Ok? Perguntas. Vamos lá, o que ele vai me perguntar agora? O imóvel objeto desta alienação é residencial? Sim, ele é residencial. Você está alienando, vendendo ou permutando imóvel residencial e pretende usar o valor recebido no prazo de 180 dias para comprar outro imóvel? Essa pergunta é fundamental para definir se vai haver isenção ou não. Porque se eu vender um imóvel agora e dentro do prazo de 180 dias ou 6 meses, eu posso ter uma isenção deste valor, tá? Então, ele perguntou isso. Observe que o imóvel a ser comprado a ter seu financiamento quitado precisa ser residencial e localizado no Brasil. A quitação pode ser total ou parcial e o financiamento pode ser a prazo ou a prestação. Caso já tenha usado essa isenção do artigo 39 da Lei 11.196 de 2005 nos últimos 5 anos, não cumpra os requisitos ou não deseja utilizá-lo, responda não. Aqui está uma estratégia muito boa. Eu vou até chamar aqui para vocês. Vou explicar um pouquinho sobre essas isenções aqui. Vou explicar um pouquinho para vocês sobre essas isenções. Ele perguntou se eu vou comprar um imóvel até no prazo de 180 dias seguinte. Eu vou vender este imóvel, vou comprar um imóvel até 180 dias ou 6 meses daqui para frente? Porque se sim, a Receita Federal ela permite a isenção. Se eu vender um bem e comprar outro dentro desse prazo, eu fico isento do imposto de renda. É uma condição. Só que eu não posso ter feito essa operação nos últimos 5 anos já. Então, se eu já fiz, eu perco esse direito. Se eu já usei esse benefício, ela me dá uma vez esse benefício a cada 5 anos. Então, se eu fiz nos últimos 5 anos essa operação e já me beneficiei dessa isenção, eu não posso me beneficiar agora. Agora aqui está uma estratégia muito boa, porque logo abaixo ele faz a pergunta novamente. Você já fez essa operação nos últimos 5 anos? Deseja fazer? Se eu não fiz, ela pergunta, deseja fazer agora? Por que ela pergunta se eu desejo fazer agora? Porque há a possibilidade, o seguinte, de eu marcar que sim, e eu ter tido um ganho pequeno agora nessa operação que eu estou preenchendo, e não pagar o imposto de renda devido a essa isenção. Porém, eu já sei que eu tenho mais um imóvel seguinte, um de valor maior, e que eu posso ter um rendimento bem superior a este que eu estou vendendo agora. Então, estrategicamente, eu posso responder essa pergunta dizendo que não, eu não quero, eu prefiro pagar imposto de renda deste bem que eu estou vendendo, que eu vou ter um rendimento menor, e deixar
essa brecha uma carta na manga para mim, quando eu vender um outro, usar sim esse benefício. Entenderam a sacada, a estratégia? Então se liga aí nessa dica. Então essa resposta eu vou colocar aqui em não, ok? Vamos para a próxima. Apuração. Então aqui na apuração ele trouxe 450 mil menos os 10 mil de corretagem, formou 440 mil. Menos o custo de aquisição, que foi que eu paguei do imóvel, 200 mil reais, ele cai para 240 mil. A receita, o programinha GCAP, já é formulado para calcular um percentual de redução conforme está na Lei 11.196 de 2005. Então, ele já calcula automaticamente um percentual de redução. Nesse caso, ele calculou 14,84%, que deu 35.632 de redução da base. Então, ficou uma base formada para cálculo do imposto de renda de 204 mil. Então, 204 mil vezes 15%, que é a alíquota do imposto de renda sobre o ganho de capital nesse valor, deu um imposto a pagar de 30.655. É esse o valor do imposto que eu vou ter que pagar, referente ao ganho da venda deste imóvel, ok? Para mim gerar o DARF, é nesse campinho aqui, ó, DARF. Eu vou clicar aqui, ele vai gerar o DARF, eu posso visualizar ou gerar em PDF ou imprimir. Eu estou com um probleminha aqui no meu computador, ele não vai imprimir, mas ele vai sair corretamente com o valor, com a data de apuração, ele sai pronto. É só imprimir e fazer o pagamento. Ok? Então, vamos fazer agora uma nova simulação. Vamos fazer uma nova simulação para poder identificar algumas situações de isenção, tá? Então, vamos fazer uma simulação agora. Eu vou deixar o mesmo valor, a mesma data de aquisição, o mesmo valor de custo de aquisição, o adquirente o mesmo, e o valor da operação eu vou mudar, tá? Vamos mudar aqui, vou falar que eu vou vender por 440 mil e não vou ter correção. Opa, coloquei 44 mil. Vamos colocar aqui 440 mil. Não, agora eu coloquei demais, demais. 440, 1, 2, 3. Foi. Já houve alienação parcial de bem? Não houve. Então, vamos lá para as perguntas. Você possui outro imóvel, seja como proprietário individual, em condomínio ou em comunhão com o usufrutuário? Eu vou dizer que não também, tá? Que é o primeiro imóvel, o único imóvel que eu estou vendendo, tá? Então, não possuo outro imóvel. Nos últimos 5 anos, você efetuou outra alienação de imóvel a qualquer título, tributado ou não? Eu vou dizer que não, que esse foi meu único imóvel na vida e essa vai ser a minha primeira venda. Então, não houve outra alienação nos últimos 5 anos. Aí, o que acontece? Ele traz aqui o valor da alienação, as informações, e lá no cálculo do imposto, olha, teve imposto a pagar. O imposto devido é igual a zero, tendo em vista que pelos dados digitados não foi apurado ganho de capital tributável nesta operação. Isso porque eu fiz de propósito, pessoal. Isso daí eu fiz de propósito, até voltar a câmera aqui para mim falar com vocês. Vamos ver aqui. Eu fiz de propósito isso porque isso é uma situação de isenção de imposto que a Receita Federal proporciona para o contribuinte. Se eu tenho um único imóvel na minha vida, e esse imóvel eu estou vendendo ele agora e eu não fiz nenhuma operação de venda, alienação de bens nos últimos 5 anos anteriores, ela isenta eu no pagamento desse imposto. E a venda for inferior a 440 mil reais, também é uma condição de isenção. Okay? Então, por isso que não deu o imposto a pagar. Está aí em uma condição, uma oportunidade também, um cuidado, uma estratégia de não pagar o imposto de renda, né? Se houver essa situação, ocorrer essa situação. Agora vamos voltar no programinha para nós fazermos mais uma simulação. Vamos simular agora. Vamos dizer aqui que eu estou 450 mil, vou vender. Isso. Não vou ter comissão, também não vou pagar comissão. Não houve alienação de bens. Eu vou fazer outras perguntas.
O imóvel objeto desta alienação é residencial? Sim, ele é residencial. Você está vendendo ou permutando o imóvel residencial e pretende usar o valor recebido no prazo de 180 dias para comprar outro imóvel para quitar um financiamento de imóvel que já possui? Observe que o imóvel a ser comprado ou a ter seu financiamento quitado precisa ser residencial e localizado no Brasil. A quitação pode ser total ou parcial e o financiamento pode ser a prazo ou a prestação. Caso já tenha usado a isenção do artigo 39 da Lei 11.196 de 2005 nos últimos 5 anos, não cumpra com os requisitos ou não deseja utilizá-la, responda não. Então, nós temos aqui uma situação do prazo de 180 dias, que é uma outra condição, tá? Uma outra condição. Deixa eu até chamar aqui de novo. Se eu comprei um bem e eu estou revendendo este bem agora, mas para mim comprar um novo bem e eu não fiz isso nos últimos 5 anos, eu não fiz essa operação, certo? Eu estou vendendo este bem já com o intuito, ou às vezes eu já estou em planos aqui de adquirir um imóvel, já tô vendo, já estou até de repente negociando a compra, a aquisição deste novo imóvel. A Receita fala, se você vendeu o imóvel e não vendeu nos últimos 5 anos, não fez essa operação, não gastou esse cartucho que ela dá de benefício, ela dá de 5 em 5 anos. Se você não teve essa operação e está vendendo agora, e até 180 dias posterior ao da venda, essa que você está vendendo o imóvel, para que você não pague o imposto de renda agora sobre esse ganho na venda desse imóvel, você, adquirindo o imóvel dentro desse prazo de 180 dias, você também está isento do pagamento de imposto de renda. É isso que quer dizer. Por isso que ela faz essas perguntinhas ali no GCAP. Vamos continuar lá no programinha para me te explicar melhor. Só queria trazer aqui para esclarecer a situação da isenção. Então aqui, por isso que ela fez a perguntinha do prazo de 180 dias, tá? Então essa é a condição se você adquirir um imóvel até no prazo de 180 dias. Outra perguntinha que ela fala aqui é, caso já tenha usado a isenção do artigo 39 da Lei 11.196 de 2005 nos últimos 5 anos, não cumpra os requisitos ou não deseja utilizá-la, responda não. Então, eu não quero utilizá-la agora, tá? Não vou querer utilizar agora. Tem essa pergunta ali que faz se eu desejo utilizar ou não. Isso é uma estratégia, é uma dica muito importante que eu vou trazer de presente aqui para vocês. Especialistas que atuam na área, que querem ajudar aí esses empreendedores que estão negociando suas compras e vendas, tem essa sacada aqui. Se ele tem 2 imóveis para vender, um de pequeno valor, um de menor valor e outro de maior valor, ele vai vender o de pequeno valor primeiro, que é o caso, digamos aqui, eu estou preenchendo a declaração. Mas ele sabe que tem mais um imóvel, tem um valor maior e que está já pensando em negociar esse imóvel com outro possível comprador aí que esteja interessado. Se eu usar esse benefício da isenção aí agora, nesse imóvel de menor valor, que eu vou pagar um imposto de renda menor, que eu vou ter um rendimento menor, eu não vou ter a possibilidade de usar nesse imóvel que eu estou pensando daqui para frente e revender. Então, estrategicamente, o que eu vou fazer? Eu vou pagar imposto de renda neste bem menor aqui, para poder usufruir deste benefício do bem próximo que eu vou vender, que tem um valor maior. Entendeu? Vamos voltar então aqui agora no preenchimento, mas para você entender essa sacada, que é muito importante e interessante. Então eu vou colocar que sim, tá? Que eu quero utilizar o benefício agora, porque é só este imóvel que eu tenho. Então eu quero sim não pagar o imposto de renda agora. Então eu quero usufruir agora do artigo 39 da Lei 11.196 de 2005. Então ele já puxa o valor da venda. A isenção está utilizada na venda de mais um imóvel?
as alienações devem ocorrer no período de 180 dias contados da primeira operação, eu vou dizer que sim, que eu tenho o interesse em adquirir um novo imóvel, por isso que eu estou vendendo este agora. Então, eu vou dizer que sim. Aí ele pede uma data da primeira alienação. Vou colocar que, digamos que até 30 de março de 2023, eu vá adquirir este novo imóvel. Ou seja, ele está dentro do prazo de 180 dias, ok? Então, vem a apuração e o cálculo do imposto. Vamos ver. Opa, não deu imposto também. O imposto devido é igual a zero, tendo em vista que, pelos dados digitados, não foi apurado ganho de capital tributável nesta operação. Isso tudo por conta que eu me beneficiei da lei, né? Da isenção. Na condição da isenção da Receita Federal, que eu vou adquirir um outro imóvel. Perceba que ele está acima de 440 mil, que também tem uma isenção até 440 mil. Porém, eu me encaixei nessa condição de aquisição de um novo imóvel. Então, eu ganho o benefício da isenção do imposto do tributo nesse caso. Dito isso, pessoal, são essas as simulações que eu queria mostrar para vocês. E mais um campinho aqui agora para finalizar. Exportar para o IRPF 2024. Então, tudo que eu venha a vir preenchendo aqui de operações de ganhos de capital, eu consigo fazer a exportação para o programa do Imposto de Renda de Ajuste Anual. É neste campinho aqui. Exportar para o imposto de renda. Às vezes as pessoas se arriscam a troco de nada. Pagam e são onerados financeiramente por multas e juros, penalidades, caem em malha fina na Receita Federal por pura falta de conhecimento, por pura falta, às vezes, de abrir mão e pagar um pouquinho para um profissional capacitado, especializado em auxiliar a você a fazer esse tipo de operações, essas negociações para evitar qualquer tipo de problema posteriormente com isso. Então, faça bons negócios, contem com a ajuda de profissionais capacitados para orientar e executar o trabalho que lhe é competente. Lembrem-se da historinha do seu Jaime. Seu Jaime teria de fato ganhado dinheiro se ele tivesse agido corretamente desde o início e contasse com a ajuda do profissional, o contador, para poder auxiliar ele. Se ele tivesse feito isso desde o início, ele teria um negócio muito mais vantajoso, não tendo que pagar multa e não tendo que levar esse susto. Mas enfim, ele aprendeu. Aprendeu na dor, mas aprendeu. Ele continuou executando, inclusive, as compras, as operações de compra e venda, continuou fazendo, porém, manteve a ajuda do contador para auxiliá-lo aí na questão do imposto de renda. Agora o recado vai para os profissionais da contabilidade. Para quem está iniciando na área, quem está se formando em contabilidade, queira já começar a trabalhar, começar a atuar, não precisa ser formado para fazer isso. Não precisa, apenas precisa se capacitar, entender, se especializar nesse assunto aqui e angariar clientes, prospectar clientes. Divulgue isso. Após você ter a base técnica de como fazer isso, prospecte clientes. Fale para as pessoas, fale para os colegas, fale para os familiares que você sabe fazer isso, que você está apto para isso. Se precisarem, você pode executar esse tipo de serviço. Então é uma oportunidade, está ocorrendo muito, acontece muito e muitos empreendedores que estão fazendo esse tipo de operação não estão agindo corretamente. Então é uma maneira sim de você se expor, de você se posicionar dizendo que você está ali para ajudá-los. Então, uma oportunidade aí para quem está iniciando em contabilidade ou para quem já está no meio contábil e não está conseguindo enxergar essa oportunidade. É mais um cardápio de serviço aí para o teu negócio, para o teu empreendimento contábil. Se fez sentido para você este vídeo, eu vou pedir para que você curta,
curta e compartilha, seja um agente de informação, compartilhe esse vídeo aí com os colegas, com quem você acha importante saber desse vídeo, desse assunto, ter esse conhecimento. Obrigada por ficar até aqui e até o próximo vídeo.